Dia Mundial dos Pobres será celebrado em 19 de novembro pela primeira vez em todo o mundo. O dia foi instituído pelo Papa Francisco na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, a partir da Carta Apostólica intitulada Misericórdia e Mísera. É esse o assunto que conversamos hoje com o padre Joel Maria dos Santos, vigário episcopal da Ação Pastoral da Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo. Obrigado, Cíntia. O Papa criou esse dia como um chamado sobre a importância de se estender a mão para os pobres? Exatamente. Este Dia Mundial do Pobre foi justamente uma intuição do Papa Francisco por ocasião da conclusão do Ano Extraordinário da Misericórdia. Ao concluir o Ano Extraordinário da Misericórdia, no contexto do jubileu das pessoas marginalizadas, excluídas em Roma, ele teve essa intuição e, através desta carta apostólica, Misericórdia e Mísera, ele então pensou de assim estabelecer pela primeira vez, no dia 19 de novembro, como um dia em que se celebra o Dia do Pobre, como preparação para a festa de Cristo Rei e Senhor do Universo, que é a festa litúrgica que conclui o ano litúrgico da Igreja. E qual foi a programação da Arquidiocese de Belo Horizonte para a data? A Arquidiocese de Belo Horizonte abriu esta celebração justamente com a presença dos bispos e arcebispos do Leste 2 da CNBB, que participam da Assembleia Regional, e esta missa de abertura no Santuário Arquidiocesano da Lagoinha contou justamente com a presença dos moradores em situação de rua. Também aconteceu na Arquidiocese de Belo Horizonte um evento que mobilizou a Defensoria Pública com possibilidades de orientações jurídicas e psicossociais no Parque Municipal, justamente contemplando também moradores em situação de rua. E a conclusão desta celebração do marco do Dia Mundial do Pobre justamente vai se dar no Santuário Arquidiocesano da Serra da Piedade, com a presença da pastoral de rua, por conseguinte, dos moradores em situação de rua. Certo. O tema dessa primeira edição é Não amemos só com palavras, mas com ações de verdade, né? Na prática, o que seriam essas ações de verdade que o Papa ressalta? O tema que nos desperta como igreja e a sociedade toda para o Dia Mundial dos Pobres é justamente a primeira carta de São João, capítulo 3, versículo 18, a qual você se referiu. Amar de verdade, diz o Papa, e significa ultrapassar as palavras, porque muitas vezes as palavras não podem estar vazias, elas não estão carregadas de sentido, elas não estão carregadas da realidade concreta. Portanto, amar não só com palavras, mas com obras, amar de verdade, né, com espírito. Trata-se de gestos concretos, né? De posturas que cada um de nós e a igreja toda é chamada a assumir, considerando a especificidade não só do Dia Mundial do Pobre, mas a pessoa do pobre, né? Que cada vez mais marginalizado, excluído se encontra na nossa sociedade. As doações, elas são muito importantes, né? O Papa ressalta isso, mas é preciso ir além? O Papa destaca na sua carta motivadora para o Dia Mundial dos Pobres que a gente não pode simplesmente realizar alguma ação caritativa visando a tranquilidade da consciência. A importância maior, embora essas iniciativas também são positivas, são úteis, mas o desafio maior é a abertura do coração, o espírito de partilha, a atitude de partilha como uma decisão na vida de todos nós. Não só da igreja, chamada a estar no mundo comprometida com esses irmãos e irmãs, bem como a sociedade como um todo. Isso significa amar de verdade, né? Não só usando palavras, discursos,
mas gestos que traduzam o desejo e o exercício de cada um de nós de sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro desses irmãos e irmãs. Na mensagem, o Papa ressalta o exemplo de São Francisco, né? Fala um pouquinho para a gente sobre o trabalho, né, de São Francisco com os pobres. O Papa destaca a figura de São Francisco como um ícone daquele que se dedicou inteiramente à pobreza, justamente para mostrar esta realidade que durante muito tempo, e pode acontecer também no nosso tempo, de não nos comprometermos com esses irmãos e irmãs, e assim nos atrelarmos justamente à mentalidade mundana da sociedade que aí está. São Francisco, é muito interessante a experiência que ele fez, porque ele tinha, embora dava esmola, embora estava no contato com os leprosos, ele ainda tinha uma certa resistência a essa realidade de pessoas. E quando ele então decide ir ao encontro, estar com eles, fazer uma experiência com os leprosos, ele destaca como que essa experiência converteu a sua própria vida. Por isso, o Papa coloca São Francisco como ícone daquele que exercitou o sair de si mesmo, foi ao encontro dos leprosos, esteve com eles, conviveu com eles, e essa experiência converteu o seu coração. E quando o seu coração é convertido por essa experiência, indica-se um caminho. O caminho do estar com o outro é um caminho possível da pobreza, que também gera o novo na vida de cada um de nós, na vida daquele que aceita o desafio, aceita o convite de sair de si mesmo. E como é o trabalho da Arquidiocese de Belo Horizonte com os pobres? A nossa Arquidiocese de Belo Horizonte, através do Vicariato Episcopal para a Ação Social e Política, o VEASP, tem toda uma iniciativa de vários projetos sociais. O projeto NAASP, Rearte Sol, são projetos sociais que estão acontecendo na Arquidiocese em comunhão com as paróquias, em comunhão com as foranias, com as regiões episcopais, visando justamente atender às demandas, que não são poucas, desta realidade sofrida, dolorosa, de muitos irmãos e irmãs pobres, aqui no contexto da nossa grande arquidiocese. De que forma a sociedade pode ajudar a erguer os pobres do estado de marginalização? Acredito que a primeira possibilidade é da própria sociedade rever as suas opções, as suas escolhas. A sociedade contemporânea, ela não só esquece de olhar a realidade do pobre, que aí está, gritante, mas acredito que ela também, muitas vezes até contribui para a realidade da pobreza, com seus projetos, com as suas opções, com as suas escolhas, né? Com certos privilégios. Acredito que para a sociedade, e pensando na sociedade, todos nós, incluindo a igreja também, precisamos fazer uma revisão séria a respeito dos critérios, a respeito das prioridades, das escolhas, contemplando justamente este público, essa realidade dos pobres. Muitas vezes as situações econômicas, políticas, as decisões, as orientações, os encaminhamentos, eles acabam gerando e contribuindo para o crescimento da pobreza e não a sua diminuição. Haja vista que estamos numa sociedade excludente, uma sociedade profundamente desigual, uma sociedade, como diz o Papa, né, na sua orientação. Se nós, enquanto nós tivermos os Lázaros à beira da mesa dos ricos, é impossível pensar numa justiça, é impossível pensar na construção da paz. Ou seja, a sociedade ela é convidada e a igreja deve ser parceira nesta missão de justamente refletir e provocar um despertar que contribua com que a consciência de todos nós, não só
enxergue a realidade do pobre que aí está, mas também reveja as suas opções, os seus critérios, suas escolhas, visando contemplar e acolher melhor esses irmãos e irmãs. Padre, além das ações, né, e das doações, o Papa também falou da importância de estar em oração pelos pobres, né? E ainda ressaltou sobre o Pai Nosso, que é, né, essa oração dos pobres. Exatamente. A oração, ela não pode ser uma experiência desencarnada da realidade. A oração, ela é importante porque busca a nossa intimidade com o mistério maior que nos habita. Mas uma verdadeira oração, ela também nos abre para um compromisso concreto com a realidade. Neste horizonte é que o Pai Nosso é um destaque. Porque, veja bem, na oração do Pai Nosso, né, oração indicada e justamente ensinada por Jesus, nos ajuda a fazer esse pedido, dentre tantos, né? O pão nosso de cada dia. Ora, suplicar a Deus que não nos deixe faltar o pão de cada dia, e sobretudo o pão nosso, não é o pão meu, significa já nos colocar numa atitude de abertura, de comunhão, de fraternidade, solidariedade com todos, inclusive com aqueles que também não têm o pão de cada dia. Por isso a indicação que o Papa faz da experiência da oração. A oração qualificada é aquela que nos abre ao outro, é aquela que nos coloca em sintonia com as necessidades e os desafios do mundo que aí se encontra. E neste mundo, sobretudo, a pessoa dos nossos irmãos e irmãs pobres. Muito obrigada pela entrevista, Padre. Eu que agradeço a oportunidade. O Horizonte Notícia Entrevista termina agora. Se quiser rever o programa, acesse nosso site. Até a próxima entrevista.